Bom dia, são 8h15, quarta-feira, 5 de novembro. Esta é a TV Senado, eu sou Dinalva Ferreira e você assiste agora ao Senado em Dia. Hoje é o último dia para a presidente Dilma Rousseff sancionar a medida provisória 651, que vai estimular a economia. O Senado deve votar proposta para estabelecer guarda compartilhada de filhos de pais separados. Projeto que diminui dívida de estados e municípios com a União deve ser votado hoje. E veja como foi o último debate na Comissão de Ciência e Tecnologia sobre o Plano Nacional de Banda Larga. Hoje é o último dia para a presidente Dilma Rousseff sancionar a medida provisória 651, aprovada pelo Senado na semana passada. A medida é complexa, tem mais de 100 artigos. A reportagem de hoje da série sobre a MP fala dos estímulos que ela traz para a indústria nacional de equipamentos médicos. O Hospital da Criança de Brasília, mantido pelo governo do Distrito Federal, é referência no tratamento de doenças graves, como câncer, diabetes e crescimento infantil lento. Fazem em média 7.000 consultas por mês. E em breve vai ser ampliado. Nós vamos adquirir ainda outros equipamentos, porque, por exemplo, hoje nós não temos UTI. E o UTI é uma área que demanda muito equipamento de sustentação da vida, como respiradores. O superintendente do hospital explica que na hora de escolher entre o equipamento nacional e o importado, ganha o mais barato. Qualidade equivalente, aí o preço é que prevalece, sem dúvida. Hospitais públicos e beneficentes representam 90% do mercado de equipamentos médicos, de acordo com o coordenador do programa Brasil Mais Competitivo, Rodolfo Zabisky. Ele explica que essas instituições são isentas de impostos na compra de produtos importados, o que torna o equipamento estrangeiro mais vantajoso. Se a gente pegar um exemplo simples como um esterilizador para um hospital, ele custa 18,5% a mais só de recolhimento de impostos aqui no Brasil, comparativamente ao importado. E isso torna a gente completamente não competitivo em relação ao produto importado. Essa diferença de preços provocada pelos impostos pode acabar graças a uma emenda feita à medida provisória 651, já aprovada pelo Congresso. Ela isenta equipamentos médicos da cobrança de PIS e COFINS quando eles forem adquiridos por hospitais públicos ou sem fins lucrativos. Diminui em parte a distorção, torna o produto nacional um pouco mais competitivo frente ao produto importado. Com a isenção, esta empresa fabricante de equipamentos médicos em Brasília vai pagar 3,65% a menos de impostos. Ajuda bastante, em alguma coisa, assim, você competir com os outros equipamentos que você tem por aí. Porém, ela não é tudo o que a gente precisa. O empresário cobra outros estímulos para a indústria nacional, como simplificar a cobrança de impostos, investir em mão de obra qualificada e em produtos de alta tecnologia. Saúde realmente demanda uma técnica apurada e isso o Brasil ainda não detém plenamente. Então, por isso, ele acaba ficando atrás. A preferência acaba indo para o equipamento importado. Na sessão plenária dessa terça-feira, os senadores aprovaram um projeto que pode facilitar a denúncia de abusos contra crianças e adolescentes. O texto obriga as entidades que trabalham com jovens a manter profissional capacitado para identificar casos de maus tratos. O Conselho Tutelar de cada município ficará responsável pelo treinamento desses profissionais. Para entrar em vigor, a matéria ainda tem que ser sancionada pela Presidente da República. Os senadores aprovaram ainda o projeto que institui, no mês de junho, a Semana de Educação Ambiental nas escolas de ensino fundamental e médio. O texto vai à Câmara dos Deputados. E o Senado está perto de modificar os artigos do Código Civil que tratam da guarda compartilhada dos filhos de pais separados. Hoje, ela só é concedida quando há acordo. Desde 2008, o Brasil tem uma lei que permite a guarda compartilhada dos filhos de pais separados. As tarefas são divididas entre o pai e a mãe, inclusive o tempo em que a criança fica com cada um. A lei usa a expressão sempre que possível. Por isso, a Justiça atualmente só concede a guarda compartilhada quando há consenso entre os pais. Um projeto de lei que está na pauta do plenário do Senado muda o texto.
O objetivo é permitir a guarda compartilhada também quando há conflito. O relator da proposta deu parecer favorável. Facilita, favorece a convivência mesmo depois da separação, do divórcio, para que as crianças não sejam cerceadas, tanto o pai, a mãe ou a criança, de ver, né, o seu pai. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-filho. Eu acho que mesmo depois da separação tem que haver essa convivência harmônica e que os pais possam ver os seus filhos, que os seus filhos possam ver os seus pais. O presidente da Associação de Pais e Mães Separados de São Paulo e esta advogada especialista em direito da família apoiam o projeto pelo mesmo motivo: combater a alienação parental. Ou seja, quando um dos ex-cônjuges faz de tudo para prejudicar o outro. Esse novo projeto de lei ele vai realmente minimizar a prática dessa alienação parental. Até porque as pessoas, muitas nem sabem que o que elas estão fazendo é crime, que tem nome, que é alienação parental, e de ficar envenenando um dos genitores para o filho, né? Para que o filho não queira conviver com aquele genitor, com o pai ou com a mãe. Vai acabar com a briga de pai e mãe para que um tenha mais poder do que o outro. A lei já estabelece que o poder é igualitário, né, e o pai e a mãe vai ter poder igual. Na hora de escolher a escola, na hora de escolher os estudos extraescolares, o dinheiro que vai ser gasto com a criança, tudo isso vai ter que ser feito de comum acordo. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo faz audiência pública para debater a estruturação dos destinos turísticos brasileiros. Entre os convidados, representantes do governo e de empresas e entidades do setor. Na pauta da Comissão de Assuntos Sociais, o primeiro item é o projeto que incentiva a formação técnico-profissional de jovens em áreas de gestão e prática de atividades esportivas e também prestação de serviços de infraestrutura. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz as informações sobre a pauta da reunião é o repórter Antônio Machado. O primeiro item da pauta é a proposta de emenda à Constituição que concede aos policiais e bombeiros militares dos ex-territórios de Rondônia, Amapá e Roraima o mesmo salário pago aos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal. Ela complementa a proposta promulgada em maio, que inclui nos quadros da União os servidores dos ex-territórios. O argumento é o da isonomia, já que a União atualmente paga os salários dos policiais e bombeiros militares da capital federal. O segundo item da pauta é o projeto que inclui entre as carreiras exclusivas de Estado as atividades desempenhadas por arquitetos, engenheiros e agrônomos. Esses profissionais, desde que sejam servidores efetivos da administração pública federal, estadual e municipal, passariam a ter as mesmas garantias de outras carreiras exclusivas de Estado, como policiais, diplomatas e auditores fiscais. Está marcada para hoje a votação do projeto que diminui os juros da dívida de estados e municípios com a União. A matéria já foi aprovada na Câmara dos Deputados e estava parada porque o governo não concordava em refazer as contas antigas. Agora saiu um acordo. Para o governador do Rio Grande do Sul e parlamentares da bancada gaúcha, o presidente do Senado confirmou: o projeto que muda o indexador da dívida será votado nesta quarta-feira. Está consolidado o acordo para votar sem qualquer margem de dúvida que inicia um processo histórico de reestruturação da dívida do Estado. Hoje, a dívida de estados e municípios é corrigida pelo Índice Geral de Preços, IGPDI, mais juros que variam de 6% a 9%. Pelo projeto, o débito com a União será reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, mais juros de 4%, ou pela taxa Selic, definida pelo Banco Central, vale o que for menor. O cálculo pode ser retroativo a 1997, o que, na prática, significa o perdão de parte da dívida. E a diferença seria contabilizada pelo Tesouro Nacional. E é uma dívida que não desaparece, é uma dívida que é assumida pela União, né? Portanto, não gera nenhuma instabilidade financeira, nenhuma dúvida em relação aos credores,
Pelo contrário, é uma dívida garantida que apenas passa de uma esfera para outra e alivia os estados para eles tocarem os seus programas de desenvolvimento. Também há consenso em torno dessa temática, não é? E vamos votar o projeto da forma como ele veio da Câmara. Já há um acordo com o Executivo para que esse artigo não seja vetado? Sim, o acordo foi feito com a participação do Executivo e reafirmado agora. Também já pode ir a plenário outra matéria que diz respeito às finanças dos estados. Nessa terça-feira, os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos chegaram a um acordo sobre a guerra fiscal. Eles aprovaram o projeto que legaliza incentivos já oferecidos pelas unidades da federação para atrair empresas. O Conselho Nacional de Política Fazendária questiona na Justiça os benefícios que foram aprovados sem unanimidade dos votos. O texto aprovado altera o número de votos no CONFAS para garantir a continuidade desses incentivos e também o prazo de vigência para diferentes setores da economia, como a indústria e a agricultura. Conseguimos alterar a composição do CONFAS de forma acordada, é preciso dizer aqui, 2/3 no geral e 1/3 para as unidades federadas. Conseguimos estabelecer os prazos para cada uma das atividades envolvidas e, enfim, conseguimos distensionar a nossa relação com o CONFAS. Um passo muito importante no sentido de uma normalização geral dessa relação federativa entre os estados e a União e um patamar para que se avance no sentido de uma verdadeira, forte e profunda reforma tributária no país. A medida é considerada significativa para garantir o fim da chamada guerra fiscal. Nós trabalhamos no sentido de convalidar os incentivos fiscais. Hoje no Brasil, praticamente todos os estados têm incentivos fiscais que não passaram pela unanimidade do CONFAS, portanto poderiam perder a validade a qualquer momento, havendo a decisão do Supremo Tribunal Federal. E com essa aprovação, com esse projeto de lei complementar, nós vamos exatamente resolver esse passivo e dar tranquilidade aos investimentos brasileiros. O coordenador nacional do CONFAS, José Tostes Neto, também considera importante a retomada da discussão de medidas complementares para diminuir a disputa entre estados e o Distrito Federal para atrair investimentos de empresas. Entre elas, a redução das alíquotas interestaduais e a criação de 2 fundos. O Fundo de Desenvolvimento Regional, que virá substituir esses benefícios ilegais como mecanismo de desenvolvimento no país, e a criação do Fundo de Compensação, que virá ressarcir os estados que terão perdas com a redução dessas alíquotas. Damos uma sinalização, senhor presidente, muito importante para a sociedade, para os mercados, para o Supremo Tribunal Federal e para o Congresso Nacional, da firme vontade política deste Congresso, no sentido de avançarmos na reforma tributária e de fazermos um enfrentamento contra a guerra fiscal. Caso o projeto se torne lei, as ações do CONFAS na Justiça perdem o sentido e deixam de tramitar. O Senado avalia o Plano Nacional de Banda Larga, o programa do governo para conectar 40 milhões de domicílios até o fim do ano e com preço acessível. Nessa terça-feira, a Comissão de Ciência e Tecnologia fez o último debate com representantes do governo, empresas e consumidores. Segundo o representante do Ministério das Comunicações, a expectativa do governo é de que a meta do Plano Nacional de Banda Larga será cumprida. Ele apresentou números que mostram o crescimento de acessos e pediu a ajuda do Senado na aprovação de 2 projetos que podem facilitar a implantação do plano: a Lei das Antenas e um projeto de resolução que fixa limites para o ICMS da banda larga fixa. Hoje a banda larga fixa no Brasil é tributada em alíquotas que vão de 25% a 35%, incompatíveis com a essencialidade do serviço. E esse projeto de resolução, ele fixa aí um limite de 10%, que é um limite mais razoável. Representantes de órgãos de defesa do consumidor fizeram críticas à falta de investimentos no setor e à qualidade do serviço que está sendo oferecido. O fato de uma pessoa ter um smartphone com este plano
vai viabilizar que ela navegue na internet, que ela faça um curso de educação à distância ou qualquer coisa que, de fato, represente inclusão digital, desenvolvimento cultural? Acho difícil. Para nós, acessar o Facebook está muito longe de ser inclusão digital. Nós não conseguimos fazer nenhuma conta ainda que não chegue a menos de 200 bilhões de reais para um período de 4 anos para fazer alguma coisa que faça o sentido do que a mesa colocou aqui. Então vamos cair um pouco na real e lembrar que das 18 questões que nós colocamos aqui, uma delas, que não ouvi de ninguém, é onde estão os recursos para fazer tudo isso. Esta foi a última audiência pública feita pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado para discutir o Plano Nacional de Banda Larga. Até o final deste mês, o senador Aníbal Diniz pretende apresentar um relatório com o resultado do trabalho feito pelos senadores e as sugestões da comissão para melhorar a implantação do plano no país. É uma política pública fundamental que tem que, digamos, ser concluída na sua integralidade. No entanto, nós temos alguns gargalos a serem superados. Agora vamos nos dedicar exclusivamente à produção do relatório e esperamos tê-lo aprovado até o final de novembro. O senador Blairo Maggi, do Mato Grosso, que passou por uma cirurgia no intestino nessa terça-feira, se recupera bem. Ele precisou se submeter à cirurgia devido a crises de diverticulite que vinham acontecendo desde 2010. A cirurgia foi realizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa do senador, a expectativa é de que ele receba a alta até o final desta semana e possa retornar às atividades parlamentares na semana que vem. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.